noite a todos, bem-vindos a mais uma live do Marquijur, mais um Marquijur Convida. Hoje nós temos imenso prazer em receber o advogado e professor Dr. Mário Sérgio de Oliveira. Ele é advogado criminalista, professor de processo penal e prática penal, palestrante e recentemente aceitou o convite da OAB de Cotia para ser o consultor jurídico da Comissão de Direito de Processo Penal e Direito Penal. É um imenso prazer tê-lo conosco hoje, professor Mário. Querendo ou não, nós trabalhamos muitos anos juntos e somos amigos e colegas de profissão também. Bom, doutor Mário Sérgio, nós nos conhecemos há um bom tempo também, demos aula junto. É um grande criminalista, talvez um dos maiores criminalistas do nosso país. E eu tenho certeza que quem nos assiste, ex-alunos, amigos, familiares, tem muita gente entrando aqui, professor Mário Sérgio. O João Heren, está aqui a Rosana Façanha, a Bernadette está aqui, obrigada, gente, Vanessa, pela presença. O Adriano está aqui, olha só, o Antônio, vários alunos. Paulo de Tarso, a doutora Ana do escritório Augusto Yamazaki também está com a gente. Boa noite, doutora Ana. Vanessa Santos, olha, tanta gente que está aqui. Gente, muito obrigado, né? A gente sempre costuma falar no final, mas eu vou falar no início. A razão da nossa live é o nosso convidado, e hoje é o professor Mário Sérgio, e vocês que nos acompanham, exatamente. Muito obrigado. Professor Mário Sérgio, fica à vontade com esse tema hoje maravilhoso, que é essa audiência virtual em tempos de pandemia, que todo advogado tem muita dúvida. Vamos aprender muito Vamos, hoje. muito obrigado pela sua presença. Bom, primeiramente agradecer a você, Verônica, a você, Josafá, pelo convite. É um imenso prazer revê-los, depois fazia tempo que a gente não conversava assim, pessoalmente. Sabe que eu tenho um respeito muito grande por vocês. A Verônica foi a minha coordenadora, eu enchia muito ela na faculdade, tudo que eu falava era coordenadora. O Josafá é o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, então eu mandava os alunos irem encher ele. Tudo que eu pedia, eu pedi para os dois. Então é um imenso prazer estar aqui com vocês. Agradecer a todas as pessoas que estão entrando para assistir a nossa live e espero que eu possa contribuir com alguma coisa para que todo mundo, pelo menos, reflita sobre essa audiência virtual. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, eu tenho um assunto que me incomoda muito. A Constituição Federal, no artigo 133, dispõe que o advogado é indispensável para a administração da justiça. A administração. Não é que ele é indispensável para estar na audiência, fazendo audiência, e sim na administração da justiça. E aí vem o comunicado do CNJ, que é o 284, depois eles substituíram pelo 314 de 2020, criando a audiência virtual. E aí eu pergunto, qual comissão da Ordem dos Advogados do Brasil participou dessa elaboração da audiência virtual? Porque é muito fácil eu criar alguma coisa pensando em dizer, em razão da pandemia, eu tenho que dar celeridade, eu tenho que desafogar o Poder Judiciário. E penso somente no Poder Judiciário. Eu não tenho conhecimento também de que alguma comissão do Ministério Público tenha participado dessa elaboração, porque tem um procedimento. Esse procedimento, como é que ele foi elaborado? Será que alguém pensou no advogado na hora de fazer esse procedimento? Como vai funcionar? E mais, eu diria que a própria ordem participando, a Ordem dos Advogados participando dessa comissão, ela deveria também procurar um meio de criar um financiamento para que os advogados pudessem aprimorar suas máquinas, comprar máquinas mais aperfeiçoadas, para poder participar sem correr o risco de eu não ter capacidade suficiente, ele ficar travando. E nessa época de pandemia, nós temos também o problema da internet. Se eu com uma internet muito boa, ele trava. Sim. Ele acostuma a travar. Sim. Você imagina a pessoa que não tem condições financeiras agora de poder colocar uma internet melhor no seu escritório, na sua casa, já que ele está trabalhando de casa, ele tem que pôr em casa. Normalmente o que ele tem em casa, ele usa à noite, e que não tenha essa mesma sobrecarga de pessoas utilizando da internet, ela funciona bem. Mas quando ele vai usar e entrar às 10 horas da manhã para uma audiência, 11 horas, 1 hora, ele não vai conseguir e vai travar. Então, essa preocupação eu não vi. E até agora eu não...
Nesse ponto, eu quero parabenizar o doutor Henrique, que é o presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB aí da subseção de Cotia, que está criando um relatório para encaminhar, para tentar forçar o Poder Judiciário a se manifestar nessas questões que são desfavoráveis ao advogado. E quando eu falo isso, eu não estou falando só do advogado criminalista, eu estou falando dos advogados em geral. Porque está muito difícil receber de cliente, os clientes não estão pagando, você tem compromisso com as pessoas que atuam, que trabalham com você, e você vai ter condição de poder comprar um computador com uma capacidade melhor, trocar a sua máquina, trocar o HD, seja lá o que for, é uma situação muito difícil. Então, para a elaboração de todos esses pontos que eu vou começar a colocar, que eu acho que estão errados, que dificulta a audiência virtual, principalmente na área penal, é que a gente vai perceber que eu tenho a impressão que a Ordem dos Advogados do Brasil não foi em nenhum momento consultada. E se fosse consultada, a OAB, que é uma sugestão que eu vou dar também para o doutor Henrique, que faça uma audiência pública com os advogados para que eles possam apresentar as dificuldades que eles estão encontrando para aqueles que já realizaram uma audiência virtual. Outro dia eu assisti uma live de um juiz e ele dizia o seguinte, que a audiência virtual é excelente, a audiência virtual é maravilhosa. E por que a audiência virtual é maravilhosa? Porque agora a audiência vai ficar gravada. E o cliente vai poder saber se o advogado fez uma pergunta ou não fez uma pergunta, qual foi a atuação do advogado, se ele conhecia do processo ou não. Eu diria o seguinte, que medo de audiência, se você é advogado, nenhum advogado vai ter medo de audiência. Sim. O que você pode ter é uma pessoa que infelizmente é um advogado, às vezes, generalista, e o generalista acaba querendo atuar em todas as áreas, e quando ele atua em todas as áreas, a audiência que ele realiza é uma audiência simplesmente homologatória, é para homologar o que foi feito ali naquele ato, porque ele não tem participação nenhuma, ele não tem atuação nenhuma. Verdade. Então, isso qualquer um, se um criminalista, eu vou fazer uma audiência na área civil, eu não sei o comportamento, eu não sei como é a pergunta que eu posso fazer, se o juiz indeferir, por que ele indeferiu. Então, cada um tem uma área. O advogado não pode ter medo da audiência. Então, não é a audiência virtual que vai beneficiar ou não um advogado na sua atuação. Quando a gente fala de audiência virtual, eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, até vocês me corrijam. Ela não veio em razão da pandemia, ela veio para ficar. Sim. Concordo plenamente. Sim. A pandemia foi uma maneira de você, porque já existiam as audiências, as videoconferências na área penal, que eu já era contra, você imagina agora na audiência virtual. O que eu quero que as pessoas entendam é que eu não sou contra modernizar. Não, ao contrário, eu acho que a gente tem que evoluir. Quando eu comecei a advogar, quando eu comecei a trabalhar em 1978, eu entrei na faculdade em 1977. Não precisa falar essas coisas, Mário. O doutor tinha 5 anos de idade, né, Marcelo? Não precisa falar essas coisas. 5 anos de idade começou a trabalhar. Mas é para as pessoas saberem, veja, que eu comecei na máquina de escrever. Nossa. Era a máquina de escrever. Temos até uma máquina de escrever aqui. Calculadora era aquela que você mexia, rodava para poder funcionar. Então, você tem que ir se aprimorando, aperfeiçoando e se adaptando aos fatos novos. Mas essa mudança, ela necessita de uma participação de todos. Se o advogado é essencial na administração da justiça, ele tem que participar nessa elaboração antes dela entrar em vigência. Não depois descobrir as falhas, depois começar, tem essa falha, eu vou tentar corrigir. É lógico que sempre vão surgir falhas, mas primeiro vamos corrigir o que tem de falha, o que é possível, para ter o mínimo possível de problema no futuro. E eu tenho a impressão que isso não foi feito. Não teve nenhuma participação. Isso me deixa um pouco preocupado. Não teve um treinamento. Eu não sei, quem sabe eu falo. Eu não vi em lugar nenhum que teria um treinamento básico
para que a gente pudesse, como ingressar no link. Veja, eu sou muito honesto para vocês, eu sou semi-analfabeto em informática, tanto é que para a gente conseguir agora entrar nessa live, o Josafá teve que ficar me ensinando passo a passo. Que isso? Então, deveria ter um passo a passo para que o advogado pudesse se adaptar e entrar propriamente no link da audiência. Uma audiência simulada para ver como ela iria funcionar. Eu não vi nada disso, eu não sei como é que foi criado esse critério da criação dessa audiência virtual. Mas, como ela veio para ficar, eu começo a colocar alguns pontos que eu entendo que são muito nebulosos. Primeiro ponto que eu entendo que é muito nebuloso, e que eu vejo alguns advogados questionando, inclusive na internet, eu vejo no Instagram, que é da incomunicabilidade das testemunhas. Minha opinião, esse não é o ponto principal. Mas eu vejo as pessoas discutindo muito sobre essa situação, que também acho que a gente vai conversar sobre isso. Mas por que eu entendo que esse não é o ponto principal? Porque quem atua na área criminal, por exemplo, e faz audiência aqui em São Paulo, no Fórum da Barra Funda, quando as testemunhas chegam, são todas colocadas juntas, do lado direito testemunhas de defesa, do lado esquerdo testemunhas de acusação. E todas vão conversar. O advogado mesmo entra e começa a conversar com as testemunhas. Sim. Então, essa incomunicabilidade, a gente sabe que é muito difícil. O que a gente tem que alegar e entender como incomunicabilidade é que ele não possa estar sendo orientado, que é diferente. Olha, alguém pode perguntar para mim, você nunca orientou uma testemunha? Não só oriento a testemunha, como vai participar, antes dele ser arrolado como testemunha, ele tem que vir ao meu escritório, eu vou conhecê-lo, vamos conversar, e eu vou saber se ele pode ser testemunha ou não pode ser testemunha. Sim. Por quê? Porque eu não vou pedir para ele mentir, porque isso não é coisa de advogado. Mas eu tenho que saber o que realmente ele conhece sobre os fatos e o que ele pode ajudar ou não pode ajudar. Então eu tenho essa conversa com ele. Essa conversa antes da audiência é de fundamental importância, para quando você também entra naquela sala que estão as testemunhas de defesa, e conversa, fala assim, olha, o que você lembra, e ele vai vamos recapitular, para eu poder reativar na memória dele, para que ele possa saber o que ele vai entrar e o que ele vai falar. Com a audiência virtual, como vai ser feito esse contato entre o advogado e a testemunha antes da audiência? Provavelmente não terá. Quem me garante? Porque, veja, quando a gente fala testemunha, nós temos dois tipos de testemunha. Uma, que é contrário ao acusado, que é favorável à vítima, que está revoltada com o crime que foi cometido, ou com a situação que foi cometida, e tem a sensação de vingança privada. E a outra, que normalmente são pessoas que são indictadas pelo acusado e que têm um interesse em beneficiá-lo de alguma forma, em falar alguma coisa, às vezes falar mais do que deve. Então você tem que orientar, fala aí, isso não precisa falar, obrigado, chega. Quando essa testemunha de acusação vai depor, essa incomunicabilidade é que eu acho perigosa. Porque se eu estou na minha casa, agora, como nós estamos aqui, eu estou no meu escritório, vamos realizar a audiência, e eu sou uma testemunha, quem garante que não tem alguém ali na minha frente com algum dizer escrito numa cartolina ou escrito numa lousa, o que eu tenho que dizer e eu estou lendo? Sim. O testemunho é oral, eu não posso levar escrito. Mas quem garante que eu não vou ter uma interferência externa de terceiros ali na frente, mostrando e falando, fala isso, fala aquilo, e eu vou começar a falar. Essa incomunicabilidade é que eu entendo que é muito difícil você conseguir controlar. Verdade. Porque não vai ter, veja, a câmera está voltada para mim. O que está acontecendo daqui para trás, só eu estou vendo, ninguém mais está presenciando. E essa questão é muito difícil de você conseguir controlar. Não sei se vocês viram recentemente um advogado até que fez lá em Minas Gerais, fez uma audiência virtual,
e ele percebia que a testemunha olhava para o lado quando o estava falando. Então, quando ela estava falando, ela virava a cabeça, olhava para o lado e voltava. Então, ele teve a sensação e perguntou: tem alguém aí do seu lado? A senhora poderia virar a câmera para toda a sua sala? E aí ela falou: tem alguém aqui do meu lado. Quem está do seu lado? Ah, do meu lado está uma pessoa que me orientou como entrar na internet para essa audiência, porque eu não sabia mexer no computador. Sim. Excelente. E por que a senhora, quando está falando, olha para ela? Ah, porque ela sabe mais do caso do que eu. Então, ficou evidente que essa pessoa estava passando informações para ela poder dizer. E quem garante, veja, isso é uma pessoa inocente. Mas se é uma pessoa que tem um pouco mais de malandragem, ele vai ficar na frente, ele vai mostrando, eu vou lendo, e ninguém vai saber que ele está lendo o depoimento dele. O depoimento já está preparado. Então, essa questão, como é que pode ser controlada? Como é que você vai poder saber? Porque é muito importante, nós não podemos fugir de que é em razão da instrução processual que o juiz vai formar a sua persuasão racional e vai dar uma sentença. E ele está sendo influenciado por algumas situações que não são verdadeiras. É aquilo que a pessoa quer que fale. Porque se eu sou a favor da vingança privada, o que eu puder falar para prejudicar o réu, eu vou fazer. E é aí que está a importância do advogado. Porque o advogado, às vezes, como foi o que eu disse no início, conversando com a testemunha, eu já sei o que eu posso perguntar e o que eu não posso perguntar, porque isso é importante da audiência, é o que eu não vou perguntar. Se tem uma testemunha que eu percebo que ele está muito firme, ou porque está lendo, ou porque já tem uma convicção formada, eu tenho que deixar de fazer poucas perguntas, o mínimo de pergunta possível para essa pessoa, porque ela já tem uma tendência. E quem me garante que essa tendência não é alguém que está na frente dele mostrando o que ele tem que falar? Doutor Mário Sérgio. Então, ele perde totalmente a espontaneidade do seu testemunho. Doutor Mário Sérgio, o doutor tocou num ponto sensível, e hoje mesmo uma cliente enviou uma mensagem para a gente, né? Falou: olha, a audiência está de pé ainda, doutor. E como ficam as testemunhas? Na trabalhista, né? Na trabalhista tem acontecido a mesma situação. E eu confesso que eu fiquei pensando exatamente nisso que o doutor Mário Sérgio falou agora, porque falei: puxa vida, e agora? Ainda que eu abra um Zoom e converse com as testemunhas ali, olha o perigo, né? Eu estou falando com o advogado aqui, ele que está me orientando. Olha o perigo que causa. Não, fica tudo Quer dizer, estranho. é uma situação que precisa ser revista, realmente precisa ser organizada. Eu acho que alguns pontos dessa audiência virtual realmente o CNJ não discutiu com coerência. Não. E o doutor acredita que tenha uma dica, não sei, uma solução, porque a gente ouviu, mundo, né? a gente ouviu agora do Mário Sérgio, até o senhor dizendo o seguinte, que ela veio para ficar. Tem uma proposta para essa questão mesmo da testemunha, porque eu acho que tem muitos advogados aqui, tenho certeza, muitos advogados, Adriano, perguntando, durante essa pandemia, essas audiências virtuais estão mesmo agilizando os processos. Então nós vimos aí uma problemática que ninguém tinha parado para pensar, tocou agora um assunto sensível. Tem alguma ideia, Mário Sérgio, para tentar aí, sei lá, equalizar isso? Porque se veio para ficar, então continuará sendo assim. O que fazer, então, no caso dessas testemunhas, exatamente, né? Difícil. Josafá, se você me chamar de senhor mais uma vez, eu vou te xingar. Porque o senhor, você que é pastor, sabe que está no céu. Mário, nem consigo chamar de senhor, Mário. Nós já somos amigos. Só um detalhe, Mário, acabou de entrar na live o professor Lunardi, Alexandre Lunardi, do Trabalhista, né? Obrigada. O professor Carlos também entrou aqui na nossa live. O Luiz Gustavo, subprefeito aqui da igreja, muito obrigada. E o Lunardi, ele escreveu o seguinte: se o depoimento testemunhal já é complicado presencialmente, isso só se agrava com a audiência virtual, porque o âmbito trabalhista tem sofrido também muito com relação a esse novo aspecto da audiência virtual, como se dará na prática. É um novo mundo, né, Mário? Como lidar com isso? Eu posso acrescer só mais uma coisinha? Olha que fique à vontade. Eu fiquei muito preocupado com o que o Mário Sérgio falou agora, e com o que o juiz pede. Ele pede para colocar nos autos o telefone e o e-mail. Isso na trabalhista. Agora imagina, eu vou juntar o telefone e o e-mail da parte e das testemunhas.
para que elas E aí recebam eu o te, link. Pois é. e o que é interessante, eu vou te perguntar, Josafá, você teve a autorização da testemunha para fornecer o e-mail dela e o telefone dela, que é uma coisa pessoal e que eu dou para quem eu quero? Mais uma questão. Pois é. E a parte contrária, não pode entrar em contato com a testemunha e tentar? Tá lá, o contato tá lá. Eu posso, ele pode até não entrar com o nome dele, mas eu tenho um colega que entra e pergunta, olha, o que o senhor sabe, eu também, até induzindo a testemunha em erro. Eu sou um colega que trabalhamos juntos, eu também trabalho, quero entrar com uma ação, o que o senhor vai depor sobre isso? E ele vai contar tudo o que ele vai falar. Ele vai contar. Vazamento de dados, como a doutora Marisa, ela foi nossa aluna também, a Marissa Gonzalez, obrigada pela presença. Ela tá minha amiga argentina. Nossa amiga argentina, ela falou vazamento de dados, realmente é uma preocupação grande dos advogados. Porque Sim, como lidar com isso, né? Eu tenho que ter uma autorização para poder fornecer o telefone, porque é o telefone da pessoa. Exatamente. É uma coisa pessoal, eu dou meu telefone para quem eu quero. Nos processos que são públicos, ainda na Justiça do Trabalho, os processos normalmente não são públicos, você tem que ter a parte para poder... Mas se um processo for público e eu colocar o telefone, qualquer pessoa... E se tiver o telefone de uma testemunha, independente de acusação ou de defesa, e amanhã ou depois, em represália, o que ela falou, ela começar a sofrer ameaça, porque está lá registrado, isso não vai apagar, não vai sumir. Esses dados deveriam ser confidenciais e ficar disponíveis somente para o magistrado e mais ninguém. Concordo. Espero que isso realmente se dê na prática. E na trabalhista, Mário, lá, por mais que a parte não consiga entrar, mas a gente é advogado, a gente entra, né? Então, realmente, que você disse agora um pouco, a gente não entra com o nosso token, mas entra com a senha de acesso, consegue baixar o processo na íntegra, a gente consegue ver lá os números de telefone, consegue, enfim. Claro que a gente tem uma responsabilidade como advogado muito grande, mas assim, mas tá lá, tá à disposição. Mas, infelizmente, como toda profissão, tem os advogados e tem os despachantes de corrupção. Aquelas pessoas que estão lá para tentar vender alguma vantagem para alguém. Exatamente. E ela, com essa oportunidade de ter o telefone, ter o e-mail, a gente não sabe o que ela pode fazer. Exatamente. A gente não sabe o que pode fazer. Então tem que tomar muito cuidado, essa questão da inviolabilidade aqui mesmo, da incomunicabilidade, quando a pessoa vai depor, é muito difícil. Eu deveria o juiz pedir para que a pessoa, antes de começar a falar, e também não é uma certeza que não vai entrar ninguém, que mostrasse todo o recinto onde ela está, para ver que não tem ninguém. A porta, tem uma porta aberta, a senhora poderia fazer a gentileza de fechar a porta? A senhora pode fazer a gentileza de fechar o corredor? Quando começar a depor e perceber que está olhando para cima, a senhora poderia olhar simples só para a câmera, não olhar para os lados, por favor? E se perceber que está tendo uma interferência, suspender a audiência virtual e transformar ela em audiência física. Para que a testemunha seja ouvida presencialmente. Exatamente. Concordo. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Balego Júnior, Balego, amigo. Minha mãe também está acompanhando aqui, né? Obrigada pela presença. É isso aí. Olha só, o Balego Júnior disse o seguinte, Mário. Tamanha importância da prova testemunhal, entendo como um risco para a relação cliente versus a advocacia como um todo, não acham? Então, uma afirmação, uma pergunta, né? O professor Carlos Laurenti falou lá atrás a questão de não permitir a OAB se manifestar, e aí falou se não tocaria a questão de freios e contrapesos. Eu entendo que seria de forma analógica, sim, porque a OAB teria que se manifestar, né? E aí nós tivemos também uma pergunta mais à frente, em realidade as garantias processuais ficam totalmente vulneráveis, na verdade uma afirmação da Marisa. Olha, tem muita gente participando. A Maria José Bonetti, presidente da OAB, Sucessão Curtia. Maria José, Poder Judiciário Brasileiro está atropelando tudo. Os avanços precisam ser feitos de forma responsável. Exatamente, doutor, é isso mesmo. Mas você veja que eu só falei até agora, Josafá, de um princípio. Já estamos assim numa polêmica. Porque agora a gente vai começar a entrar para ver que realmente ela foi jogada. Na minha opinião, foi jogada. E vamos resolver com o que vai acontecer.
Eu vou colocar uma questão principalmente na área penal. O princípio da publicidade. O princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele é de fundamental importância. Muita gente fala assim, mas por que ele é importante? É só para sair uma publicação de intimando? Não, esqueço. O princípio da publicidade diz que todo ato do processo, com algumas exceções, quando tiver algum segredo de justiça, ele é público. E por que ele é público? Porque para o acusado é uma garantia de que não haverá excesso durante as audiências. Não haverá excesso durante as audiências. Então, ele é um fiscalizador do Poder Judiciário. A sociedade é um órgão, o fiscalizador do Poder Judiciário, para saber se o que está sendo feito realmente vem ao encontro dos anseios da sociedade. Com a audiência física, esse princípio da publicidade já está quebrado há muito tempo. Por quê? Porque se você for na audiência criminal no Fórum da Barra Funda, não entra ninguém, você vai conseguir no máximo chegar até o corredor. Para entrar nas salas de audiência, você não vai que vai ter lá o segurança que vai te barrar, vai perguntar sobre o que é, o que o senhor quer fazer. Eu quero assistir a audiência. Não pode, senta ali. Mas ele ainda tem a possibilidade de ir até o fórum fisicamente. Na audiência virtual, eu até hoje não vi nenhuma publicação dizendo convido a sociedade a acessar tal link para assistir à audiência. Então, aonde que está o princípio da publicidade? Para ter o princípio da... Veja, o contraditório e ampla defesa, que é importante, a gente vai falar um pouco mais à frente, ele é um desdobramento do princípio da publicidade, ele precisa do princípio da publicidade. Essa fiscalização da sociedade é um controle do poder judiciário, o controle do excesso numa acusação. É aquela sensação de você ter uma resposta do poder judiciário para o mal que foi causado à sociedade com uma pena, ou mostrar que não tinha, aquela pessoa é inocente, e para a sociedade mostrar que ele foi absolvido. Então tem essa necessidade da sociedade participar. É quando a gente fala qual é a finalidade da pena. Primeiro, preventiva, para que as pessoas saibam que se cometer aquele ato, ela também pode ser processada e condenada. Retributiva, porque ela está retribuindo o mal causado à sociedade. E como é que a sociedade vai tomar conhecimento? Mas a audiência está gravada. A audiência gravada vai ter interesse para quem é da família, para quem... e também, eu já ouvi dizer, é uma forma de fiscalizar a conduta do advogado. A conduta do advogado, ele está lá, ele sabe o que ele vai fazer. Não é porque numa audiência ele não fez pergunta para uma testemunha de acusação que ele não teve uma atuação excelente. Ao contrário, ele teve o bom senso e a percepção que não adiantava perguntar para aquela testemunha, porque ela só iria prejudicar e estava com o ânimo de cada... Eu iria brincar, falar até mas eu não vou falar porque é palavrão e não pode falar. Pode falar, se quiser, fica à vontade, a live é sua, Mário. Então, a live é minha. É o ânimos fudendi. Ele tem o ânimos fudendi. Ele quer ferrar com o outro de qualquer jeito. Verdade. Então, não adianta fazer pergunta para essa testemunha, como não adianta fazer pergunta para a vítima. E a publicidade do ato é para que depois a pessoa pudesse assistir no momento e poder chegar a uma conclusão, a sociedade acompanhar, a sociedade ser fiscalizadora. E eu não sei como é que vai ter essa publicidade. Mário, tem algumas perguntas aqui. Eu acho que a do Antônio já até foi respondida, né? Como no caso do réu, o testemunha for leiga, não tem acesso à internet, ao juiz redesigna. Já respondeu, o professor Mário Sérgio respondeu logo no início. A doutora Marisa também falou a respeito do meu fornecedor de internet na minha região acaba sendo precário, fornecimento, né? Acaba sendo precário, não tem possibilidade de outro fornecedor, enfim, também fica difícil, né, essa questão. Como fica a recusa do Adriano, como fica a recusa da testemunha em falar na presença do acusado. Outra pergunta importante aqui, Mário, do doutor Renato, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Subseção Osasco, da qual a gente faz parte, né? Eu sou vice, a Verônica é secretária. Nosso amigo pergunta: muitos colegas estão se negando a participar de audiência. O doutor corrobora com essas condutas, visto as peculiaridades e riscos na produção de provas? Quais os riscos para eventuais nulidades aí?
Boa pergunta, doutor Renato. No começo da pergunta picotou e eu não consegui escutar ela inteira, Josafá. Muitos colegas se recusam, se negam a participar de audiências. O doutor corrobora com essa conduta, né? Então a questão se haverá ou não haverá nulidade, tanto do advogado se recusar ou do juiz também obrigar a ter audiência. Não é Covid, não é Covid. Não é Covid, gente, desculpa. Vamos lá, vamos responder a pergunta do doutor Renato. É ao vivo, é ao vivo. Vamos lá. Se você pegar o comunicado 284, quando ele saiu, ele tinha lá, veja como era interessante, se você der uma lidinha, se não me engano, é logo no primeiro parágrafo. Ele fala que o advogado poderá se recusar a participar da audiência virtual. As partes poderão se recusar a participar da audiência virtual. Quando chega na última linha desse parágrafo, ele fala que fica a critério do magistrado aceitar a recusa ou não. Então significa que você não pode nada. Você não pode. A grande situação que eu acho veja, e que eu concordo com o nosso colega da OAB, o presidente da comissão, ele é presidente da comissão, Josafá? Esse é o presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, doutor Renato. Doutor Renato, veja bem, a audiência de instrução, ela é fundamental, ela é importante. Por que ela é importante? Porque durante a audiência de instrução, na minha opinião, na produção de provas, é o meio que eu vou chegar no meu pedido do final. Aquilo que eu produzi de prova durante o processo, durante a instrução, é o meu caminho para chegar no pedido. O meu pedido vai ter que estar ligado a essa produção de provas. Se essa produção de provas for feita de forma precária, eu estou ferindo o princípio da ampla defesa. Exatamente. Então tem uma nulidade absoluta. Vamos imaginar numa oitiva de uma testemunha como a Marisa argentina, porque da Argentina só podia dar problema mesmo. Coitada da Marisa. Vamos imaginar que ela está fazendo uma audiência e começa a picotar o depoimento ou travar a transmissão. Volta. Cada vez que parar e voltar, quebra o meu raciocínio. Sim. Eu não consigo seguir o meu raciocínio lógico, aquilo que eu quero. Eu não consigo manter aquilo que a pessoa disse por último, para eu poder voltar e tentar fazer uma pergunta para ela cair em contradição ou não. Queda de energia. Porque né? quebra. Então, se cair a energia, ainda se cair a energia, acabou. O juiz vai ter que adiar ou marcar uma outra audiência ou realizar ela física. Mas enquanto estiver picotando e travando, se voltar, ele vai até o final. Mas o prejuízo causado já foi enorme, porque eu não consegui seguir o meu raciocínio. Eu estou aqui prestando atenção no que vocês estão falando. Travou, parou. Volta de novo. Eu já pensei, eu já olhei meu celular, eu já olhei aqui o meu tablet, eu já olhei meu livro, eu já dispersei. Isso é inerente do ser humano, você dispersa. E se você dispersa, para você voltar à concentração, demora um tempo. Esse tempo que vai demorar, no que eu deixei, não é que foi uma má atuação do advogado, e sim, em razão de travar, feriu o princípio da ampla defesa. Eu não pude exercer a ampla defesa do meu constituinte. Exatamente. Professor Mário Sérgio, a doutora Eliana Bezerra falou o seguinte, que fez uma audiência agora em abril, uma audiência por videoconferência, e até agora não está disponível no processo. Então, olha que interessante, até uma denúncia, né? Deveria estar já disponível, não está disponibilizado no processo. Doutora. Quem chegou agora, nós estamos com o professor Mário Sérgio, um dos maiores advogados criminalistas do nosso país, professor de direito penal, processo penal, nosso amigo. Mário Sérgio, obrigado, e quem está acompanhando, tem muita gente aqui conosco, muita pergunta, muito comentário, as pessoas estão, entre elas, também comentando. Engajadas, né? Esperneante, né? Gostaram muito aqui. Então, gente, muito obrigado. E excelente a explanação, excelente. O Balego Júnior falando aqui, prejudicial e derruba qualquer tese de defesa, né? Essas questões de nulidade, também de acabar aí a energia, picotar
A gente faz live, sabe disso, né? Quantas vezes estamos fazendo a live aqui, começa a cortar a fala, cai também, volta. Não é fácil. E eu vou um pouco mais além, Josafá, porque eu falei, é um tema que a gente ficaria, acho que quase que a noite inteira aqui. Com certeza, uma hora é pouco. Vamos imaginar que durante a audiência eu faço uma interferência por questão de ordem. Excelência, por questão de ordem, não concordo com isso, por isso, e começa a ter uma do juiz, eu vou indeferir, eu vou não, e começa a ter uma discussão. Quem me garante que ele não vai apertar um botãozinho e desligar meu microfone e dar continuidade na audiência? Nada garante, ainda mais se for um juiz mais maldoso. Sim, veja, a gente tem que levar, generalizar, não estou dizendo que todos são assim, que todos irão fazer isso. Mas ele aperta um botãozinho, ele põe o dedinho dele lá, desliga meu microfone e a audiência continua, ele não está me ouvindo. Eu estou fazendo o meu jus premiandi sozinho, para que ninguém... É uma situação que eu vou estar defendendo uma... E quem me garante que um ponto que eu estou arguindo de uma nulidade, em que ela tem que ser arguida no momento em que aconteceu, o meu microfone estava desligado, quando eu pedi a gravação, não tem nada do que eu falei. Exatamente. Ah, mas você está duvidando da boa-fé do magistrado? Eu não estou duvidando de nada. Pode ter acontecido algum problema na minha internet e o meu som sumiu. E era Então, essas questões, para mim, que são muito importantes. Com certeza. São muito importantes. E que não foi... Eu tenho a sensação de que não foi discutida, que não foi conversada. Não foi. Que não teve uma participação dos interessados, os interessados numa audiência pública com a OAB, e a OAB levando a reivindicação para o Poder Judiciário, para o CNJ, para quem tivesse a competência. Então, é de fundamental importância isso, que a gente percebe que não tem. Você acha... Olha, eu já presenciei várias audiências em que o advogado, numa discussão, aí tem um ponto que é controverso entre ele e o magistrado, então, por favor, consigne na ata. E o magistrado fala, não vou consignar. Exatamente. Esse que diz que eu não vou consignar, quem me garante que não aperta um botãozinho e desliga o meu microfone quando eu estiver falando alguma coisa, pedindo questão de ordem? Eu começo a excelência por questão de ordem, ele aperta o botão, desliga, eu vou continuar aqui, questão de ordem, eu estou falando sozinho. Então, todas essas questões são muito importantes. A gente não sabe, e eu volto a repetir, a instrução processual é o caminho para o pedido. Para eu chegar no pedido, eu tenho que fazer toda essa instrução. Tem que ter aquela correlação. O meu pedido tem que estar relacionado com o que eu estou alegando que eu tenho de direito, que eu estou alegando com as provas que foram produzidas, com os fatos, para eu chegar no meu pedido de absolvição. E assim o Ministério Público. Mas se eu não conseguir ter esse raciocínio lógico, eu não vou conseguir chegar no meu pedido. Eu não vou chegar no meu pedido. Triste, né? Então, são questões que a gente fala assim, porque a gente não conhece, veja, e deveria ter sido colocado, e isso novamente eu repito, colocado de uma forma que desse oportunidade para que os advogados militantes de cada área, porque todas as áreas vão ter essa audiência, pudessem participar. Eu imagino, por exemplo, não é minha área, mas eu leio e eu sou curioso, e eu vejo que a audiência de conciliação agora é obrigatória e ela é virtual. Exatamente. Se eu tiver um conciliador que tem a intenção de forçar um acordo, ele vai desligar o seu microfone e vai ficar falando com as pessoas e você só vai ouvir. Ou vai falar, nossa, não estou te ouvindo, tá ruim o som, e não tá, na verdade, isso pode acontecer. Não tá, mas porque ela tem um interesse na conciliação, em resolver um problema, é a função dela, é ser conciliadora. Então, em todas as áreas, eu tenho essa preocupação, principalmente quando o advogado argui alguma questão de ordem. Alguma questão que ele vai poder arguir no futuro uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta. Pior se for relativa, porque eu tenho que arguir naquele momento, senão eu vou convalidar o ato. Passou o momento. Por que passou? Porque eu falei, mas estava desligado, ninguém me ouviu. Ou o meu som do meu computador
não estava saindo e estava com defeito. Como é que eu vou provar no futuro, ouvindo a gravação da audiência, assistindo à audiência, que realmente eu fiz alguma arguição naquele momento? Exatamente. E que eu estava arguindo era uma nulidade. Então, é um ponto que a gente fica em dúvida de como é que nós devemos proceder. Eu, particularmente, entendo, se a audiência começar a travar o depoimento da pessoa, imediatamente eu tenho que saio e faço uma petição, junto uma petição, dizendo que não tinha condição de dar continuidade à audiência e que ela fosse realizada de forma física. Perfeito. Ponto. Porque não adianta eu querer... Não adianta eu querer ficar juntando o que eu vi, o que travou, porque eu não vou chegar a conclusão nenhuma. Exatamente. E o que é o pior, Josafá? O pior de todas as situações, na minha opinião. Tem pior? Vamos lá, meu Deus. Tem pior. Tem pior, Verônica. Eu já presenciei várias audiências e normalmente quando percebe que é um jovem advogado, no procedimento sumário físico, estou falando físico, Tá. Terminou o interrogatório, vem os debates. O Ministério Público fala, o juiz presta atenção. Quando a defesa começa a fazer o uso da palavra para defender a sua tese, o juiz está digitando a sentença já. Ele está digitando a sentença. Ele não está prestando a mínima atenção para o que você está falando. Recentemente eu fiz uma audiência e foi exatamente isso. Eu comecei a fazer minha sustentação, ele sentou e começou a digitar e eu parei. Fiquei quieto. Ele virou para mim e falou: o senhor terminou? Eu falei: não, eu não queria incomodar, que o senhor está ocupado fazendo alguma coisa. Então eu quero esperar o senhor terminar para eu voltar para a minha decisão. Sensacional, Mário. E aí? Não quero atrapalhar. Não vou atrapalhar. Então a gente imagina o seguinte: se hoje, na audiência física, isso já acontece, veja, a defesa acaba de fazer a sustentação, ele pega a sentença e profere a sentença, já está lendo a sentença. Isso já estava pronto. Ele não prestou a mínima atenção na sua tese. Ele formou a convicção dele e decidiu, sem ouvir a sua tese. Fere mais uma vez a ampla defesa. Você imagine, então, quando ela for virtual, que você está fazendo a sua tese aqui, e eu não estou vendo o que ele está fazendo aqui. Não. Se ele está olhando para o lado, o que ele está olhando, se ele está fazendo, se ele está prestando atenção. Exatamente. Não tem essa certeza. E se isso acontece na audiência física, eu fico preocupado o que vai acontecer na audiência virtual. Virtual. Porque o que eu aconselho é fazer o que eu fiz. Se você perceber quando você está falando que ele não está olhando para a câmera, você para. Deixa ele perguntar: o senhor terminou? Não, é que eu estou percebendo que o senhor está se mexendo muito na cadeira, está indo para lá, o senhor pode estar incomodado com alguma coisa. Eu estou esperando o senhor ficar para poder voltar a sustentar minha tese. E Mário, quem de nós não passou por isso também, né? Essa sua Sim. experiência, Já passei por quantas isso. vezes, né, a gente está fazendo audiência. Olha, Eu só quero dizer uma coisa: tem muito juiz vocacionado, sim. Tem. Tem muito juiz bom no país. Mas, infelizmente, como tem advogados, como tem promotores, em toda a profissão, até o professor Mário Sérgio falou no início, tem pessoa boa e pessoa ruim na profissão. E, infelizmente, já passou por isso. É uma falta de respeito muito grande com o advogado. Aliás, com todos que estão ali participando da audiência, o juiz já formando ali a petição. E sai uma petição. Desanima você começar a falar, porque... Eu não sei se o Mário percebeu já isso, mas é uma sentença, desculpa, Frankenstein, né? Porque ela, fazendo ali em cima da hora, quando você olha, pega um trecho de uma sentença que tem uma coisa ou outra e tal. Você fala: mas não tinha nada a ver com a história. Porque, na verdade, parece que ele queria realmente não absolver, queria condenar e pouco. Não, e o que é pior, Josafá, ele na sentença, ele tem acho que uma bola de cristal, porque ele tenta adivinhar qual foi a tese de defesa. Sim. Porque ele coloca: a defesa disse isso, você fala: mas eu não disse isso. Não tá, na minha fala não tem isso. Eu tenho um rapaz, Tegui Namedudi. Meu Deus, doutor, não consegui identificar o seu nome. Deve ser o doutor Gui, né? Ele disse o
seguinte, famoso caso que a sentença foi publicada antes da advogada terminar de defender a sua tese. Além de tudo, é uma falta de ética, educação, uma falta de coleguismo, somos todos atuantes da área jurídica. É uma hierarquia, né? Respeito. Esse caso foi um total desrespeito ao advogado. Total. Porque, veja, e não é que foi publicado imediatamente. Ela já tinha sido publicada, acho que 10 ou 15 minutos antes da audiência. Para que o Ela já advogado? estava... Para que, né? Para que o advogado ali, então? Que vergonha. Mas essa é a grande questão que eu fico em dúvida, rapaz, que me preocupa. Nós que já estamos há algum tempo na militância, que estamos advogando, que conhecemos, já passamos por todas essas agruras que a advocacia nos proporciona, boas e ruins, coisas boas e coisas ruins, a gente percebe assim, que cada vez mais o advogado tem sido desrespeitado, tanto nas audiências, quanto numa delegacia. Quando você fala que é advogado, parece que você falou que, aí sim, eu estou com coronavírus e entrei na delegacia, sai daqui. Ninguém quer falar com você, ninguém te dá atenção. Então, o advogado, e eu até vou usar o que o meu irmão tem defendido, que muitas vezes nós reclamamos que ficamos pedindo uma atuação da ordem. Quem sabe nessa situação, e até vai ser a minha sugestão para o doutor Henrique, que é o presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal, que todos os advogados, nós começamos a fazer e mandar e-mails para o CNJ, dizendo das irregularidades e do que está nos incomodando e do que nós consideramos como desrespeito à advocacia. Porque se eles receberem um ofício da OAB, é um ofício da OAB. Se eles receberem, hoje aqui em São Paulo nós já estamos com 400 mil, o número da OAB, provavelmente não temos 400, porque muitos já faleceram, mas 300 mil, 200 mil e-mails na caixa deles de e-mail, aquilo vai incomodar e vai fazer com que eles tomem alguma providência. Então, realmente, nós temos que reivindicar junto à OAB, mas nós, advogados, devemos fazer mais dessas lives, por isso que eu parabenizo vocês por essa live, obrigada, que é um contato direto com os nossos colegas advogados, com os alunos, para que nós possamos tomar as providências. Vamos mandar e-mail, vamos dizer das irregularidades dessa audiência virtual, porque alguém em algum momento vai dizer, pera, vamos parar com isso, porque não é possível ter tantos e-mails aqui. Você imagina se o Brasil inteiro, porque esse problema não é isolado ao estado de São Paulo, ele é generalizado, é o Brasil inteiro. Então, todos os advogados se manifestando contrário, e eu não digo, veja, não é que a audiência virtual não venha e que não fique, mas que ela venha de uma forma de consultar o advogado, consultar o Ministério Público, de quais são as reivindicações, para que nós possamos ter pelo menos uma audiência que a gente tenha a certeza de justiça. E não sair da audiência terminada e falar, e agora, o que eu faço? Exatamente. E para falar de injustiça, eu vou continuar com as minhas preocupações. Professor Mário, temos mais 10 minutos. Então você tem 5 minutos de preocupações finais. Já está acabando. Nossa, já? Tem tanta coisa para falar ainda. Veja, Verônica, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil garante uma conversa reservada entre o advogado e o acusado antes do seu interrogatório. Se o meu cliente estiver preso e eu aqui em São Paulo e ele lá em Mirandópolis, 600 quilômetros de São Paulo, lá em Valparaíso, 657 quilômetros de São Paulo, ou qualquer em Tremembé, que é mais pertinho, mas são quase que 200 quilômetros de São Paulo, como é que eu vou ter essa conversa reservada com o meu cliente? Ah, não, mas veja, ela física disponibiliza uma conversa reservada? Não, é um dos maiores absurdos que eu vejo na minha vida. Quando você vai para uma audiência física e você quer conversar com o seu cliente e ele está preso, ele fica virado de costas para a parede e um policial do lado, ouvindo a conversa entre o cliente e o advogado, como uma forma de intimidação. Agora, o cliente
num presídio distante, como é que eu vou ter esse contato pessoal que é garantido, sigiloso e confidencial? Ah, não, nós vamos disponibilizar uma sala que você vai poder conversar com... Quem me garante que não tem alguém ouvindo a minha conversa com ele? Quem me garante que vai vazar? Quem me garante que lá no presídio ele não arrumou uma briga com alguém lá dentro, com alguma facção ou com algum funcionário, e que está intimidado e tem medo de falar e vai ficar quieto e não vai falar absolutamente nada? Exatamente. E o pior de tudo, que já acontece no nosso dia a dia, quem é o juiz que ouve o réu com a intenção de acreditar no que ele está dizendo? Ele sentado na presença em que você demonstra a emoção, que se eu choro, você sente se aquilo é verdadeiro ou se é falso, eu sinto se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. Pelo computador não existe essa pessoalidade, é frio. É verdade. É frio. É verdade. Então, se o juiz já não tem a intenção de acreditar no que ele está dizendo, muito menos na audiência virtual. Muito menos na audiência virtual. Então, essa questão, veja, quando a gente fala, essa questão do interrogatório, dessa conversa sigilosa, isolada entre o cliente e o advogado, como é que foi? Alguém pensou como iria realizar na audiência virtual? E o advogado? Então, nesse dia, no dia da instrução, eu tenho que estar no meu escritório ou eu vou para o presídio para poder estar do lado do meu cliente no presídio a 600, 900? E quantos advogados dativos têm condição de pagar as suas despesas de uma distância de 600 quilômetros? Quando você é constituído, você cobra. Então ele pode estar sofrendo maus tratos, ele pode estar sofrendo tortura, ele pode estar sofrendo uma pressão psicológica, e ele no interrogatório, que é um meio de prova dele, é um meio de prova da defesa, é um momento que ele tem de manifestar para o juiz o que realmente aconteceu, a versão dele, poder contradizer todas as provas que foram produzidas durante a instrução processual pelo computador. Se o juiz não ouve, se o juiz já não ouve a tese do advogado quando está sustentando nos debates, você imagina se ele vai ouvir ou não com a intenção de acreditar no que ele está dizendo. Exatamente. Ou seja, é uma situação totalmente atípica e alguns até se manifestaram, nossa, eu não sou advogado ainda, muitos estudantes, muitos alunos nossos, até agradeço muito que sempre acompanham as nossas lives. Tem muita gente aqui. E muitos já têm que começar a pensar, porque se nós estamos vivendo esse problema hoje, será a realidade deles no futuro. Como agir diante dessas audiências? Então a gente tem que discutir hoje, né? O que eu gostaria de deixar bem claro, Verônica, que não são reivindicações minhas pessoais, e sim a minha opinião, minha opinião pessoal sobre como é que essa audiência virtual deveria ser realizada, quais são as mudanças que têm que ocorrer, quais são as minhas reivindicações, representando os advogados que eu presumo que estejam sofrendo todos esses problemas, enfrentando todas essas larguras todos os dias numa audiência virtual. Sim. Então, para que não é uma situação, e ao contrário, os alunos de direito, veja como é importante, principalmente com o professor Josafá, que era professor de direito constitucional. Sim. A Constituição Federal, para que vocês possam fazer essas reivindicações, as faculdades fizessem uma união dos alunos, um estudo, uma pesquisa científica, e mandasse as sugestões tanto para a OAB quanto para o CNJ e até mesmo para mim, quem quiser mandar, vai ser um prazer receber e trocar informações. Porque ainda tem, veja, a Verônica só tem mais acho que 5 minutos para acabar. Está acabando, faltam uns minutinhos. Eu vou mostrar, eu ainda tinha aqui mais umas 3 folhas para falar. Teremos que fazer uma nova live, porque é muito assunto. É muito assunto. Mário, enfim, eu não sei nem o que dizer, porque é tanta coisa para dizer, é tanto assunto. E atual, né? É muito atual, a gente está vivendo isso diariamente. E o estudante de direito, que ainda almeja, né, um dia se tornar advogado, juiz, promotor, que seja, a carreira que você queira seguir, é importante discutir hoje e entender os problemas de hoje, que vai ser o seu futuro amanhã. Exatamente. Então você vai ter que saber trabalhar na audiência virtual, como isso se dará na prática. Esse tema é maravilhoso,
Que pena que tudo que é bom passa muito rápido. Muito rápido. A nossa live hoje, ela não passou, Mário, ela voou. Passou assim. Eu fico feliz. Foi muito rápido. Eu fico feliz em saber. Ótima. Eu agradeço muito. Foi uma aula, não foi uma live. Muitos alunos, estou com saudade do professor Mário, que já se formaram. Queremos uma nova live. Vamos ver, se der, a gente faz uma nova live com vários temas, porque o tema não terminou. Muito obrigada. O vídeo dessa live vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube, Marque Jur, para quem tiver interesse em rever, em ver quem não pôde ver hoje. Mário, muito obrigado pela amizade, pelo apoio, não só hoje, como sempre. Sempre vai poder contar com a gente, com o Marque Jur. E obrigada por abrilhantar a nossa noite de hoje. Gente, professor Mário Sérgio, quem está assistindo essa live maravilhosa, muito obrigado. Quem quiser encontrar o professor Mário Sérgio, tem o @msoliveiraadv no Instagram, pode falar com ele em inbox. Também tem o telefone 3242-5432 ou 3242-5479. O e-mail do professor Mário Sérgio, mario.sergio@msoliveira.adv.br. Todos que estão assistindo a gente, não é papo de advogado, porque isso aqui é papo da população. O advogado é quem está do lado do povo, não é o juiz está do lado do Estado. O Ministério Público, ele muito embora seja em tese protetor da sociedade, mas ele busca no processo criminal acusar. Então quem está do lado do povo é o advogado. Esses assuntos são importantíssimos para aqueles que protegem, que lutam, que estão diante do Poder Judiciário, lutando por você que está assistindo a gente, por cada cidadão do nosso país. Professor Mário Sérgio, muito obrigado, brilhante explanação, e ficam aí suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer você, Verônica, Josafá, pelo convite, foi uma honra. Dizer para quem está nos assistindo que não acredite em tudo que eles falaram, porque o que vem de amigo não vale. Tudo que foi dito ao meu respeito é em razão da nossa amizade. Apesar da distância, continuamos amigos do mesmo jeito. Amigos não são aqueles que estão presentes todos os dias, mas que estão no nosso coração todos os dias. Vocês estão no meu coração todos os dias. Você também. Agradecer a todas as pessoas que participaram, que disponibilizaram do seu tempo nessa 1 hora de conversa. Eu estou muito satisfeito e estou sempre à disposição de vocês. Quando vocês quiserem, em qualquer momento, contem sempre comigo. Muito obrigado, gente. Beijo, né? Obrigada, gente. Um beijo. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima live, gente. Até a próxima Tchau, live. tchau. Tchau, gente.